Deixa eu fazer uma chamadinha como sempre, para não perder o horário dessa chamada. Aqui, nutrição matutino. Deixa eu compartilhar aí com vocês. Tá aí. Então, hoje é dia 26. Vamos ver quem é que está na aula. Ágata, está? Estou aqui. Bárbara. Presente. Bruna. Não. Deixa eu ver. O que estão colocando aqui para mim? A Bruna não está mesmo? Como é que faz para eu ver o chat aqui? Pro, ela mandou mensagem falando que a internet dela tá caindo, que ela não tá conseguindo responder. Deixa eu ver aqui o chat, daí eu vejo. Tá. A Bruna, ela está presente. Bruna presente. Deixa eu ver outra coisa aqui. Bruna presente. Caio. Ok. Cássio. Pessoal, fica atento aí, eu vou chamar. Ou faz o chat dizendo que está presente, ou responde, se não vou por falta. Gabriela Figueiredo. Presente. Juliano. Presente. Helena. Presente. Juliana de Oliveira. Presente. Juliana Sugimoto. Presente. Lívia. Presente. Lunara. Presente. Marcele. Presente. Maria Vitória. Presente. Mariana. Presente. Marina. Presente. Tiago. Presente. Vitória. Presente. Yara. Yara? Não está. Então, hoje não estão presentes Yara e Cássio. Última chance para responder? Não? Então, gravei. Pronto. Gravei. Interrompi o compartilhamento. Joia. Então, ótimo. Deixa eu abrir aqui o arquivo da aula. Aqui. Nutrição. Aqui. Estamos aqui.
Então, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver, cadê vocês? Vou compartilhar. Esse. Ok. Então, olha lá. Deixa eu aumentar aqui, para eu continuar vendo vocês. Isso. Então, olha lá. Eu estou com o chat aberto, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Está gravando, beleza. Então, vocês devem estar vendo uma tela, indústria cultural, é só um resumo final. Então, a indústria cultural está ligada ao efeito, ao consumo, ao valor da obra de arte que se transformou num bem de consumo. Ela proporciona ao homem necessidades, fazendo com que ele compre aquilo que não precisa, com o dinheiro que ele não tem, fazendo consumir incessantemente devido ao progresso técnico e científico que são controlados pela mesma indústria cultural. Por essa razão, não é específico de uma ou outra classe, encontra-se entre pobres e ricos, é um fenômeno derivado do consumismo. Então, isso aqui, eu, como falei já, eu sou um professor, não tenho que ficar me posicionando favorável ou desfavoravelmente às falas dos diversos autores aí e pesquisadores. Esse é o pensamento da escola de Frankfurt, né? Que são aqueles críticos que eu já falei antes, o Benjamin, que eu citei bastante, o Horkheimer, Adorno, que são caras que criticaram esse poder da reprodução da obra de arte em prol dos objetivos de consumo do mundo capitalista, ok? Essa é a realidade. Vamos ver, essa fala é bem dura, né? Compre aquilo que não precisa. Isso tudo é muito relativo, tá certo? Porque nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nos é melhor. Dizer que se compra sem precisar é um problema de cada um de nós, certo? Então, ninguém obriga com um revólver na sua cabeça falando compre isso. Te dá argumentos, te influencia a comprar, mas cada um faz o que quer, né? Então, a gente que vai começar a ter aula agora de marketing, tem que entender que nós vivemos num mundo capitalista e no mundo capitalista você tem que buscar as melhores formas para vender o seu produto. Okay? Ah, professor, mas eu quero vender sem ter que influenciar ninguém. Tá, pode fazer. Esse é o normal da maioria dos profissionais que não sabem nem o que é marketing. Ele fica lá esperando o cliente entrar. Alguns dão sorte do cliente gostar do serviço e falar para outras pessoas. Outros não dão certo e fecham a empresa e vão ser empregados de alguém, assim por diante. Quando você é empregado de alguém, você não precisa se preocupar com marketing, a não ser o seu endomarketing, o seu relacionamento dentro da própria empresa, fazendo o seu papel, sendo responsável e tal. Porque a venda, efetivamente, quem vai se preocupar é a empresa, né? Vende e te dá o serviço para executar. A diferença é que, quando você faz isso, você, no primeiro dia do mês, você sabe quanto você vai ganhar no final do mês. Porque você vai ser um assalariado. Se você ganhar o suficiente para a sua vida e você se planejar
para viver com essa característica, tá bom. 90% das pessoas acabam seguindo esse caminho. Porém, tem 10% que segue o caminho do não saber no começo do mês quanto vai ganhar durante o mês. Ele vai ganhar durante o mês trabalhando, buscando clientes, satisfazendo clientes, e aí pode ganhar menos do que como assalariado, se não tiver sucesso, ou ganhar muito mais do que um assalariado, porque você tem a liberdade de trabalhar em troca de resultados, bons resultados. Tá bom? Então, entrando no fundamento do marketing, nós temos aqui, né, a origem do marketing. Então, se a gente for olhar na história, onde a nossa literatura mais próxima nos mostra alguma coisa semelhante ao marketing, porque pode ter em outras nacionalidades aí que não chegaram até a gente, né? Mas essa chegou. Fernando Pessoa, você já deve ter ouvido falar, é um poeta português. Só que, além de poeta, ele era um crítico. E ele escrevia num jornal, num periódico, né? E ele tinha uma coluna lá em que ele não fazia só poesias. Ele escrevia sobre o que ele via à volta dele, que é a crônica, normalmente tem essa característica. Ele tem uma sequência de crônicas que foram agrupadas num livro chamado Sociologia do Comércio, né? Escrito, compilado no século XX já, mas compilando artigos, crônicas do Fernando Pessoa, em que ele tratava do tema relacionamento com clientes. Então, ele tem um texto que ele fala, ó, a empresa, para prosperar, precisa escutar o cliente nas suas necessidades. A empresa precisa se preocupar em ter produtos que são acessíveis ao cliente, para que ele possa pagar pelo produto. Então, ele tem várias falas que, se você pegar hoje essas falas dentro do conceito do marketing, fala, poxa vida, o Fernando Pessoa entendia o que era marketing. Só que ele nunca deu esse nome e nem era o foco dele implantar isso nas empresas. Se ele teve influência sobre aqueles que fizeram efetivamente, definiram efetivamente o marketing, a gente não sabe. Mas, se pegar esse livro Sociologia do Comércio, né, que é bem anterior ao surgimento do marketing, você fala, poxa, isso aqui poderia bem ter sido dado o nome de marketing para ele, que é o que ele o que representa. Efetivamente, o marketing surge como fruto da evolução da indústria. Então, até o século XVIII, a indústria não existia. O que existia era uma produção artesanal. O que é um artesão? É um profissional que tem a arte de produzir bens a partir do que a natureza oferece. E então quem são? Ferreiro, né? Aquele que pegava o minério do ferro, fundia o minério, transformava em aço e fazia faca, espada, ferradura para cavalo. Então você vê nos filmes, aquele cara que trabalha numa forjaria ali, que tem um fogo, e ele vai lá, aquece o ferro até ficar em ponto de maleabilidade, e depois martela e transforma nas ferramentas. Você tinha aquele que pegava da natureza a madeira e transformava em
caixão para enterrar as pessoas, mesa, cadeira. A gente não vê em filme, por exemplo, o cara fazendo mesa, cadeira, né? Normalmente se vê o marceneiro, o carpinteiro, era aquele que fazia caixão, né? Mas não é só isso que ele fazia. Ele fazia os móveis das casas. Inclusive, né, o carpinteiro tem uma função nobre nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, as casas são de madeira. E quem tem a arte de trabalhar com a madeira é o carpinteiro. Então, ele corta a madeira das árvores, transforma em placas, em tábuas, em pontaletes e tal, e monta toda a estrutura em pontalete, e depois vem com as tábuas e vai pregando e vai fazendo as paredes das casas nos Estados Unidos. A evolução hoje é que eles fazem uma estrutura de madeira e depois com o tal de drywall, né, que é uma parede que mistura gesso com sei lá o quê, e ela já vem as placas, ele fixa essas placas e forma a casa, né? Dentro daquele conto dos três porquinhos, nós temos lá no passado os índios fazendo casas de sapé, de palha, né? O segundo porquinho fazia de madeira e o terceiro porquinho fazia de tijolo. Nós, no Brasil, temos uma tradição aqui no Sudeste para o Norte de fazer casas de tijolo. No Sul, trouxeram uma tradição de países frios que faz casas de madeira. Mais comum encontrar casas de madeira no Sul do que do Sudeste para cima no Brasil. Mas nos Estados Unidos a tradição é fazer casa de madeira, né? Fala, pô, mas não usa tijolo? Não sei. O que a gente vê é que o americano faz normalmente uma estrutura de madeira e reveste ou com própria madeira ou com esse tal de drywall. Então, esse artesão, ele produzia em pequena quantidade, né? Daí tem o alfaiate, né? Você tem o sapateiro, que faziam produtos manualmente, usando poucas ferramentas automatizadas, nem tinha na época, e produzido para poucas pessoas, sabe? No século XVIII, mais precisamente lá em 1700 e alguma coisa, o tal de Watts, observando a natureza, viu que era possível transformar o vapor de água em direcionar para gerar trabalho e desenvolveu a máquina a vapor. Então, quando a gente fala em primeira revolução industrial, a gente fala em máquina a vapor, ok? A máquina a vapor é a nossa, o que deu a revolução industrial. E o que aconteceu? Essa máquina a vapor, que queimava carvão para aquecer a água, gerar vapor, e esse vapor era direcionado para uma máquina que fazia movimento circular, né? E esse movimento circular começou a substituir a utilização de mão de obra humana ou a mão de obra animal para movimentar as poucas máquinas que existiam naquele período artesanal ainda. Já existia alguma coisa, máquinas rudimentares? Existia. A roda d'água, né? Você tinha um leito de rio passando perto, você direcionava um braço dele para uma canaleta e dentro da canaleta você fazia passar uma roda grande com vários coxos de água ali. Então a água dessa canaleta caía nesse coxo e fazia rodar a água. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou pôr na internet e vou ilustrando aqui algumas coisas que eu estou falando, né?
Então, vou ver aqui. Para ilustrar, deixa eu abrir minha internet. Então, olha lá. Deixa eu... roda d'água. Quem está falando comigo, fala mais alto, porque o som está muito baixo. Então, ainda existe, né? Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu olhar onde é que vocês estão. Vocês estão aqui. Vou compartilhar com vocês. Alguém falou comigo ou não? Eu escutei alguém falando, mas depois parei de escutar. Então, olha só. Já existia a roda d'água. Essas aqui são modernas, né? Quem tem um pequeno leito de rio em casa, tá certo? Pode usar uma roda d'água dessa, tá vendo? Ela tem uns coxinhos aqui. A hora que a água cai aqui, ela empurra, entra um pouco mais de água, empurra para baixo também, e à medida que ela vai chegando aqui, vai jogando a água fora. Então, daqui para frente ele roda vazio, e daqui para baixo cheio. Essa roda gira e gera, ó, essa aqui é uma turbina com 32 pás. Essa outra é uma bomba d'água, que também é o mesmo princípio. A água cai aqui, gira, e aí essa bomba pega a água do riacho e joga em cima da caixa d'água de uma pessoa. Então, você pode rodar uma roda d'água para levar água para algum lugar, ou pode gerar energia elétrica, porque você pode fazer girar um gerador aqui. As rudimentares são em madeira. Ó. Aí, tá vendo o movimento? Tem um coxo aqui, ele traz a água do riacho, faz rodar a água, a roda, essa água cai aqui e volta no local mais baixo do rio, para o próprio rio. Aqui outro exemplo, né? Aqui outro exemplo, tá vendo? Eu pego e volta para o rio. Isso aqui até para fazer uma roda d'água bonita na casa da gente, né? Então, se tiver uma chácara lá que tem uma água corrente, você pode fazer um laguinho em pedra aqui e a água cai nessa roda e pode até usar essa roda d'água para gerar energia ou para outra coisa. Certo? Aí, o cara desenvolveu a máquina a vapor. Imagens de máquina a vapor. Então, ó, esse desenho aqui mostra esquematicamente como é que funciona a máquina a vapor. Isso, pô, mas eu sou nutricionista. Mas a gente tem que entender a lógica de tudo, e aí é importante saber isso. A máquina a vapor, para quem já observou fazendo arroz em casa, né? Você coloca o arroz com água e coloca uma tampa nele. De tempos em tempos, a tampa dá uma levantada e sai um pouco de vapor e ela cai de novo. Por quê? À medida que aumenta a pressão dentro da panela, ela exerce pressão sobre a tampa, ela consegue levantar a tampa um pouquinho, só que daí escapa o vapor, a tampa cai de novo. Então ela fica fazendo isso. Observando isso, o cara desenvolveu a máquina a vapor. Então ele tem aqui uma fornalha, aqui tem uma panela de pressão, uma caldeira. Dentro dessa caldeira tem água. O fogo aquece essa água, gera vapor. A linha em vermelho aqui é vapor. Né? E esse vapor entra aqui dentro de uma câmara que tem um cilindro. E ela empurra esse cilindro, tem um braço que faz a roda girar. Como a roda tem peso, ela gira e empurra de volta o cilindro, expulsando o vapor que tinha aqui dentro, porque tem uma válvula aqui que permite sair o vapor por baixo.
não deixa o vapor voltar para trás aqui. Esse vapor passa num resfriador, que volta a ser água de novo, certo? E entra mais vapor, empurra a roda. Então, esse movimento de vai e vem aqui desse êmbolo faz a roda girar. E aí, você tem, tá certo? As ferrovias, as primeiras máquinas a vapor. Aqui, ó, um carro movido a vapor. E o que chama a atenção da gente, de tudo isso, é esse carinha aqui, ó, que é a primeira máquina a vapor. Então, ele tem aqui um recipiente para guardar o carvão, que ele pega daqui e joga na caldeira que está aqui queimando, para aquecer a água, tá certo? E aí, aqui na chaminé, sai uma mistura de vapor de água e de fumaça da caldeira, certo? A gente tem outros exemplos de Maria Fumaça, né, que é o trem movido a máquina a vapor, tá certo? E tem outro. Então, isso revolucionou o mundo, porque passou a permitir o transporte de carga em longas distâncias e grande volume, porque antes de ter a máquina a vapor, você carregava a carga nas costas de pessoas ou em cima de boi ou cavalo, e que esses animais ou pessoas tinham uma capacidade de carregar carga e tinham que parar para se alimentar, para descansar. Então, a máquina revoluciona porque ela permite transporte de grande volume de carga em grandes quantidades, só precisa ter alguém colocando carvão para queimar e colocando água nos recipientes. Se vocês forem ali para Quiririm, vocês vão encontrar em frente ao Le Bistrô o restaurante BBQ. Se vocês entrarem lá no BBQ, no pátio interno que eles têm, tem uma estrutura lá de concreto. Se chegarem perto e olharem, tem uma inscrição lá. O que é aquela estrutura? Aquela estrutura era onde ficava a caixa d'água da estrada de ferro. Então, ali era a estação da estrada de ferro antiga, né, São Paulo-Rio, que foi desativada, e o leito da estrada de ferro é aquela estrada que hoje tem um mirante até lá, bonito, na várzea do Paraíba, né? Aquela avenida nova que a prefeitura fez, ali era o leito da estrada de ferro. E naquele lugar onde tem o BBQ, era a estação, onde o trem parava para pegar passageiro, para deixar passageiros, e ele parava embaixo daquela caixa d'água para encher a caldeira de água. E mais à frente, em Caçapava tinha outro, daí antes de chegar em São José tinha outro. Por quê? A quantidade de água que cabia na caldeira dava para movimentar o trem por 20 quilômetros, mais ou menos. Então ele tinha que ficar parando toda hora para abastecer. Era lento, né? Mas revolucionou. A Inglaterra é o palco da Revolução Industrial. Então, olha só, as máquinas movimentadas com vapor, certo? E passaram a dar outra velocidade na produção, certo? Outra velocidade. Só que passou a gerar problemas. Por quê? Na época, não se conhecia os problemas gerados pela poluição e tal. Então, se você falar
em Cidade Negra, Manchester. Manchester, na Inglaterra, foi conhecida como a Cidade Negra, porque ela foi o palco da Revolução Industrial. E a quantidade de chaminés das fábricas que produziam tecido, principalmente os teares, né? Tá vendo? Esse desenho que eu coloquei em destaque aqui, a fumaça saindo das chaminés, ela levava fuligem de vapor, de carvão. E essa fuligem resfriava a hora que saía da chaminé. Quando ela esfriava, ela caía e deixava o telhado e as ruas todo negro na Inglaterra. E outra consequência desse processo é que essa fuligem, ela era aspirada pelas pessoas e ela depositava no pulmão, dando uma doença profissional, porque o carvão ia impregnando o pulmão das pessoas, tá certo? Então, o lado positivo da indústria cultural é que ele aumentou a capacidade de produção. A Inglaterra, naquela época, se transformou numa potência, porque o excedente de produção de tecidos dos teares ingleses permitiu que a Inglaterra fosse para outros países, inclusive de navio para outros continentes, trocar o tecido por outras riquezas. Tá? Então, o palco foi lá. Depois que ela evoluiu, ganhou dinheiro, aí a sociedade começou a reclamar, tá morrendo gente. Aí os caras começaram a investir em formas de filtrar aquele carvão lá, aquela chaminé, certo? E reduzir a poluição. A grande evolução nisso se deu só na década de 40 do século XX, que desenvolveram um tal de precipitador eletrostático que praticamente zerou a emissão de poluente na chaminé. Mas antes disso, o que eles fizeram foi fazer chaminés que tinham uma espécie de um ciclone dentro, um formato de hélice, né, de helicoide, para que o vapor batesse nas paredes da chaminé e o sólido pesado caísse e tentar segurar para que só ar subisse para a chaminé. Mas ele tinha arraste e acabava poluindo do mesmo jeito. Tá? Mas, de qualquer forma, as consequências da Revolução Industrial, né, se vocês pesquisarem, foi... vou colocar assim, poluição, doença, né? Mas as consequências, em geral, se vocês pesquisarem, foi uma evolução do processo produtivo. E, ao mesmo tempo, críticas. Então, na mesma época, surge o Marx criticando a indústria que passa a produzir grandes volumes de produção, e ele chama de capital e trabalho, onde o capitalista explora a mão de obra para se enriquecer, certo? Então, as consequências da Revolução Econômica, industrial aqui, né? As econômicas, fortalecimento do capital, crescimento econômico, trabalho assalariado, porque as pessoas até então viviam no campo e elas migram para a cidade e geram um desemprego enorme, porque não tinha emprego para todo mundo, e aí a indústria acaba absorvendo essa mão de obra. Mudança no centro econômico, que antes estava no Mediterrâneo e depois vai para o norte europeu e Europa, ou seja, o domínio de Portugal e Espanha passa para a Inglaterra e Estados Unidos, porque Portugal e Espanha eram extrativistas das colônias, e
a indústria passa a substituir o extrativismo e fortalece a Europa e os Estados Unidos. Na política, surgimento da teoria oposta ao capitalismo, então o socialismo começa com o tratado lá do Marx, né, falando, criticando essa relação do capital e trabalho. E do outro lado, o desenvolvimento de ideias, de ideais do liberalismo econômico, certo? Que é o que predominou, porque o movimento socialista, como acho que nós já comentamos, se não leiam, assistam o filme lá do A Revolta dos Bichos, né, do George Orwell, que ele fala bem sobre isso. Outra crítica que ficou forte também da Revolução Industrial vem do próprio cinema, né, que estava começando a funcionar, com o Charlie Chaplin, que faz o filme Tempos Modernos, criticando, né, que o trabalho humano foi sendo substituído, regrado pela máquina. O homem passa a ser meio que escravo da máquina, ele tem que correr atrás da máquina. Outro, então, filminho legal que deve ter na internet para vocês verem é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que mostra lá ele virando um robozinho tentando acompanhar o ritmo da máquina. O ritmo de vida do trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza e passou a atender às necessidades da produção. O uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas. Aí, na época, não existia esses limites da criança, do velho e do adulto. As pessoas precisavam sobreviver, as famílias não tinham o sentimento de responsabilidade dos pais aí, mães e pais, né? De cuidarem dos filhos que colocaram no mundo. Então, a criançada precisava sobreviver meio com as próprias pernas. E aí, vão trabalhar desde muito cedo, certo? Para se sustentar. Uma realidade que foi mudando com o tempo, com a evolução, mas principalmente nas classes mais ricas, certo? Quando as pessoas passam a ter uma renda maior, elas se dão ao luxo de criar leis que proíbem o trabalho infantil. Mas o trabalho infantil continua existindo nas classes mais baixas, certo? Que ajuda na sobrevivência da família. Você fala, mas é proibido. Mas como é que você vai proibir a criança que está lá junto com a mãe pedindo esmola no semáforo? Ela está trabalhando. É o trabalho dela, pedir esmola. Um absurdo que eu vi foi um pedreiro que trabalhava na minha casa e ele era do norte, ele veio para o sudeste para melhorar, porque lá não tinha emprego. E daí ele começou a ter problema com o filho dele lá, que começou a se envolver com droga. Então a única saída que ele teve foi trazer o filho para morar com ele, certo? Só um minutinho. Só um minutinho. E a única saída que ele teve foi trazer o filho dele para cá. O filho tinha 16 anos. E aí ele saía para trabalhar, porque era pedreiro, e o filho ficava lá, ele estava tomando conta e tal, mas o filho continuava com más influências ali, já tinha viciado e tal. Então ele fez o quê? Fez um acordo com o filho, ó. Você quer ter moto, quer ter bicicleta, quer ter roupa, quer ter isso? Porque o garoto era revoltado, não tinha, os amigos tinham, ele não tinha. Por isso que ele acabou se envolvendo com droga, né? Já que e é um passo para virar traficante. O pai, um trabalhador, fez uma proposta para o filho: você vai trabalhar comigo, eu vou pagar para você, e daí você guarda o dinheiro,
dele para comprar as coisas. E o filho começou a trabalhar e começou a ganhar dinheiro, começou a comprar as coisas dele e tal. Aí ele foi fazer o trabalho num bairro aqui em Taubaté, ali perto do shopping novo. Uma vizinha viu o garoto, que não era mais um menino, já tinha 16 anos, trabalhando lá, denunciou no conselho tutelar. O pai foi chamado, porque estava cometendo um crime de pôr o filho dele para trabalhar. E aí foi proibido de colocar o filho para trabalhar. E aí ele falou para mim, quando aconteceu isso, ele falou, poxa, eu não sei o que eu faço, porque lá no norte, minha mulher não consegue dar conta dele, eu trouxe para cá, eu tenho que trabalhar, pus ele para trabalhar, ele começou a acertar, porque estava junto comigo ali, eu tinha como ficar perto dele, começou a ter o dinheiro dele para começar a comprar as coisas, não pude, na escola ele vai, ninguém impede ele de fazer nada, voltou para a droga. Você me desculpa, hoje eu tenho que ir embora, acabei de saber que ele foi encontrado lá e foi levado para o hospital com overdose e tal. Aí você olha e fala, puxa vida, será que a sociedade está correta mesmo em, em tentar nivelar aquilo que as classes mais ricas conseguem fazer, né? Mais ou menos, porque está cheio de filho de gente que tem dinheiro, que fica ocioso porque os pais trabalham e acaba se envolvendo com droga do mesmo jeito, né? Ou a gente deveria rever essa situação. Por quê? Porque o cortador de cana lá do Nordeste, ele ganha tão pouco, porque ele não tem formação nenhuma, porque não existe estímulo para as pessoas estudarem. O nosso país ainda é um país longe da educação, não por falta de dinheiro e por falta de empenho do governo em dar dinheiro. É que a sociedade acaba impedindo que o professor seja doutrinador. Porque quando eu estudei ginásio há 40 anos atrás, a gente respeitava o professor. Ninguém olhava para o professor e xingava ou desrespeitava o professor. Era chamado na diretoria e o diretor chamava os pais, dava um esculacho, dava suspensão e o pai dava uns tapas no filho e ele se acertava. Hoje, se o professor olhar torto para o aluno, ele já, direitos da criança, e fica um rebeldinho ali e faz o que quer, certo? Então, nós temos que nos adaptar a uma situação que hoje o meio acaba sendo favorável para ter problema. Eu me lembro que o próprio Senai hoje tem uma visão diferente das coisas. Eu, com 14 anos, fui para o Senai, funcionário da Ford, recebia meio salário mínimo para fazer o curso de aprendizagem industrial no Senai. O dia inteiro eu ficava no Senai. E nas férias escolares, eu ia para a Ford. E lá, eu ia trabalhar junto com os mecânicos, junto com os profissionais lá que estavam trabalhando. Com todo o cuidado, sempre tinha alguém junto, que eu era um aprendiz, certo? O termo aprendiz vem da época do artesanato, porque tinha o artífice e o aprendiz, o mestre e o aprendiz, certo? E eu vi muitos garotos que só evoluíram, não tinham condições em casa, né? Inclusive ficava o dia inteiro no Senai comendo arroz, o Senai tinha que complementar com alguma coisa, e o Senai foi a forma dele evoluir, ter um bom emprego e depois fazer uma faculdade, fazer um colégio, fazer uma faculdade e evoluir na família, certo? E que ele não teria condições. Ele seria mais um a não estudar, não fazer nada e, quem sabe, virar um drogado, certo? Então, muitas críticas
em relação ao trabalho, que, se a gente pensar, quem tem condições pode colocar as regras. Daí começa a colocar regras e não consegue evitar efetivamente que as pessoas que estão a par das regras, né? A gente, vocês, eu, seguimos lei e tal. Quando você vai para outras classes sociais, o pessoal fala, pô, eu tenho que sobreviver, né? E não tenho dinheiro para dar comida. Você fala, mas deveria não ter filho porque não tem dinheiro para sustentar. Acho que eu já falei, né, da experiência que eu tive na Finlândia, em que no Brasil seria um absurdo o governo definir que você pode ter um filho só. Aqui não, não. A liberdade nós podemos ter quantos quiser. Só que essa liberdade faz com que a sociedade tenha que criar o filho, porque a pessoa não tem esse senso de que vai pôr no mundo só filho que ele tem condição de criar. Nós é que acabamos tendo que assumir, pagando imposto, e o governo ficar ajudando as famílias a criar os filhos que eles colocaram irresponsavelmente no mundo, certo? É a minha posição muito dura sobre isso, né? Vocês têm que ter, nós temos que ter a responsabilidade de saber que, pô, ninguém pediu para você ter filho, você decidiu, então você tem que trabalhar dobrado para dar tudo para os seus filhos, né? Não é exigir que a sociedade crie seus filhos porque eu sei que decidiu ter. É igual adotar cachorro, né? Você vai, acha bonitinho e tal, dá um puta trabalho, né? Eu tô aqui com um dos meus, o outro tá dormindo em outro lugar. Vocês devem estar vendo aqui, meu grudinho aqui, certo? Meus filhos já estão grandes, mas eu tenho 2 cachorros que eu tenho a responsabilidade de protegê-los, certo? E tem gente que no embalo pega cachorro, aí o primeiro trabalhinho que dá, eu vou viajar, não tenho onde deixar, vou largar em qualquer lugar. E aí abandona o cachorro, certo? Só que quando você está fazendo com animal, a gente já recrimina. Imagine os pais que põem filho no mundo e depois vira os olhos para ver como é que essa criança está crescendo, né? E muitas vezes, acho que eu também já falei aqui, a principal alimentação da criança no dia é aquela que ela recebe na escola. E é um alívio para os pais, porque fala, já que a escola dá, então eu não preciso me preocupar, né? E o dinheiro dele ele usa para fazer outra coisa, comprar celular, comprar outra coisa, certo? É uma posição dura que eu tenho sobre isso, mas Professor, você não acha que isso já cai numa questão de educação e saúde pública também? cai. Mas, por Então, exemplo, ó, principalmente teve nas uma... classes mais baixas. Então, mas olha só, uma vez aquele Drauzio Varela fez uma série de programas lá no Fantástico, que ele mostrava a síndrome ou a crise nas classes mais baixas decorrente de posturas do governo, né? Então ele mostrou uma moça que tinha 25 anos em que ela tinha 4 filhos. Tá? E ela, quando ela teve o primeiro filho dela, ela já decidiu fazer laqueadura, que é não ter mais filho. E ela foi no SUS, e aí o SUS falou, não, isso é muito nova para fazer. Não, mas eu não tenho condição de criar, não tenho tal, não quero pôr mais filho no mundo e tal. Isso é a matéria dele, tá? E aí tá, então se você vai fazer um curso lá, um acompanhamento com o social, com os agentes sociais, que vão, o assistente social, para te preparar para, eventualmente, no futuro, você fazer, então, essa laqueadura. Tá? E ela entrou na fila para fazer a laqueadura. Só que demorou lá 1 ou 2 anos para ela conseguir a aprovação do assistente social que ela podia fazer a laqueadura. Quando ela conseguiu, ela
era um certificado que permitia ela fazer, ela perdeu o lugar na fila para fazer a laqueadura. Ela teve que entrar de novo. Quando chegou a vez dela, aquele certificado que ela tinha já não era mais válido. Ela tinha que fazer de novo aquele trabalho com assistente social. Então, o Drauzio Varela mostra o seguinte: o resultado disso é que essa moça tem 4 filhos e tem mais um, porque ela está grávida. Então, esse tempo que levou, desde que ela viu que ela não tinha condição de cuidar, até hoje, que ela ainda não fez a laqueadora, né? Gerou mais 4 filhos, em que ela já disse que ela não tinha condição de cuidar do primeiro, quanto mais desses outros 4. Então, Desculpa interromper. A minha mãe passou por isso. A minha mãe, aos 26 anos, ela tinha 5 filhos e ela quis fazer a laqueadura e não conseguiu fazer pelo SUS. Na época, ela tinha uma moto, ela vendeu a moto e fez pelo particular. E hoje eu tenho isso dentro de casa. Por exemplo, a minha funcionária, hoje, ela tem 4 filhos. Ela não consegue fazer a laqueadura pela idade e o marido também não consegue fazer a vasectomia pela idade. E ela tem 4 filhos e não tem condições de ter mais um. Então, o que eu consegui quem que tá fazer falando? é Juliana. Juliana. Então, Juliana, você viveu isso que eu estou falando. Sim. E eu fui rotariano durante muito tempo. E Taubaté, hoje eu já não sei mais, mas na época, Taubaté não tinha favela. O prefeito Ortiz, ele tinha na cabeça dele um pensamento bastante... O pai, não esse atual. O pai era muito radical nas coisas, mas ele achava que ele não podia ter favela em Taubaté. Ele fazia casinha de 2 cômodos e dava para as pessoas morarem, mas não queria favela. Então, Taubaté não tinha favela, mas a gente fazia um levantamento no Rotary para fazer lá no Natal, algumas épocas do ano, fazer alguns eventos, né, para a população, e um deles era uma cesta de Natal. Então, a gente fazia o levantamento para definir se era uma cesta pequena, média ou grande que ia ser dado para a família. Então, a gente levantava quantos filhos tinha na casa. Tá? E aí, era assim, quem tinha renda na casa? Quando o marido estava junto, era ele. Qual era a renda? Salário mínimo, muitas vezes. E quantos filhos? 5, 6. Daí, isso aí, a gente fazia uma cesta básica grande, média. E a gente viu que, em média, as famílias mais simples ainda tinham 4, 5, 6, 7 filhos. E muitas mães, porque a mãe não abandona os filhos, a mãe fica. E até existe um fenômeno, né, que é assim, a mãe, quando é nova, porque a capacidade de ter filho começa com 13, 14 anos, certo? Muito novo. E aí, por algum motivo, sem instrução e tal, o sexo é uma coisa gostosa e tal, engravida. Aí, tem filho. O homem é meio nômade. Ele tem mais facilidade de abandonar a cria. A mãe não. Só que ela vira um alvo fácil. O que é alvo fácil? Na cabeça dela, ela tem que criar o filho, então ela teria mais facilidade se tivesse um companheiro. Então, quando alguém se aproxima dela, ela vê como uma possibilidade de alguém para ajudar ela a criar o filho. E, muitas vezes, esse alguém que se aproxima vê ela como uma mulher que já teve marido, ou já teve alguém, já teve filho, então ele tem facilidade de obter o que ele deseja. E aí ele fica com ela, não tem a preocupação com o filho dela, mas fica com ela até que ela engravide, porque daí ele agora vai ter que criar. E nós encontramos muitos casos de mãe com 5, 6 filhos de 3, 4 pais, 5 pais diferentes, certo? E ela fica com a responsabilidade ali, não arreda o pé, tá? E sem formação adequada,
ela também não consegue dar uma vida legal para os filhos. Então, ela meio que sobrevive com a ajuda da igreja, que dá uma cesta básica, o governo que dá uma Bolsa Família, e vai sobrevivendo assim, porque o trabalho dela, muitas vezes, é um trabalho de subemprego aí, que não ganha nem um salário mínimo, tá certo? Então, a gente via isso em Taubaté. E aí a gente analisava, discutia isso lá no Rotary, para não ser só um engodo, né? Aquele negócio que eu saio feliz porque eu dei uma cesta básica uma vez na vida para alguém. Tá? Tem gente que se vê um realizador da sociedade fazendo isso. Né? Mas a gente provocava discussões. Mas o que leva a acontecer isso? E aí a conclusão que nós chegamos, que não quer dizer que é a correta, estou só relatando o que nós discutimos, muitas vezes, é que, ó, com 13 anos, a mulher é fértil. Com 13 anos, a própria sociedade fez com que a criança fosse criança. Por quê? Porque vão voltar a 2000 anos. Tudo isso é importante para a gente raciocinar sobre o marketing, sobre a vida. Há 2000 anos, quando Cristo morreu, ele morreu com 33 anos. Ele morreu jovem ou velho? O que vocês acham? Velho. Velho. Porque a expectativa de vida naquela época era 25, 30 anos. Agora você imagina, a pessoa morria com 25 anos, vamos pegar essa média aqui. Ela ficou fértil com 13 anos. Então, quando a maioria das pessoas morriam, seus filhos tinham 12 anos, 10 anos. Essa criança não tinha, a partir dos 10 anos, os pais para cuidar. Ela estava no mundo por conta própria. Por conta própria e sujeito a todas as tentações mundanas. Que tentações? Precisa comer. Não sei de onde buscar, vou roubar. Vou matar. Certo? Vivia como um animal, pelos instintos. Aí, num mundo com essa característica, a gente entende a importância, por exemplo, da religião. A religião foi uma forma, segundo essa leitura, de falar para essas crianças, para as pessoas, ó, você está morrendo, seu pai morreu ontem aí, quando você tem 10 anos, mas ele foi para perto de Deus, e o seu futuro é quando você morrer, você ir também. Só que para ir para perto de Deus, você tem que seguir algumas regras em vida. Então você não vai poder matar, você não pode roubar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. Coloca um monte de regras e coloca como objetivo principal voltar para perto dos seus, na vida eterna, ir para perto de Deus e não no inferno, porque no inferno você vai sofrer a eternidade. Então, com isso, você conseguia dar uma expectativa para aquele jovem abandonado, que ele diminuía aquele ímpeto dele de viver como um animal. Tá certo? Então, olha só, tudo interligado. À medida em que a sociedade evolui, em que a ciência, né, pequenas coisinhas fizeram diferença, por exemplo, a pessoa machucava alguma coisa, os monges cuidavam. O que ele punha em cima de uma ferida? Fezes de animal. Imagina.
Colocava fezes de animal. Fezes de animal está cheio de bactérias, cheio de problema. Aí infeccionava, tinha que cortar aquele pedaço do corpo da pessoa. Como é que cortava? Quem cortava? Era o açougueiro. Ia para o estábulo, né? Punha uma bacia de óleo fervendo, uma turma segurava a pessoa, o outro vinha com a habilidade de trabalhar com faca para cortar boi, e talhava o braço do cara, e alguém já pegava e já colocava óleo quente na boca da corte ali, para cauterizar aquele troço. Imagina, era assim. Sem higiene, sem nada. Pegava a mesma faca que cortou a carne lá do boi e cortava o braço da pessoa. Aí um cara vai, pasteur, e vê que, puxa vida, o ambiente tem que ser limpo, porque senão entra bactéria e tal. Aí evoluiu. Esse simples visão de que o ambiente tem que ser limpo já aumentou a expectativa de vida das pessoas, porque qualquer coisinha matava. Reis, e isso era independente de pobre e rico. O rei saiu para caçar, caiu do cavalo, quebrou a perna. Fratura exposta. Morria. Aumentou a expectativa de vida, agora os pais conseguem criar melhor o filho. Não, mais ou menos. Por quê? Se você não tiver essa visão cidadã, mostrando para a pessoa que ela precisa controlar, e no mundo mais desenvolvido, as pessoas têm essa consciência. Todo mundo tem. Né? Como eu citei, na Finlândia, é um filho. Então, teve seu filho, use contraceptivo, ou faça uma vasectomia, faça o quê? Porque é um país rico, você não paga nem serviço médico, você vai lá e fala o que quer fazer e faz. É livre-arbítrio, cada um decide o que quer. Não tem o pessoal tentando, de forma paternalista, decidir se você é capaz de seguir o seu destino ou se não é. Você decidiu, está decidido. Tá? Nós vivemos um paternalismo. Não, o pobre precisa que eu dê benefícios para ele e não pague salário. Quer ver? Vai trabalhar na empresa. Fundo de garantia. 8% a mais do seu salário, que ao invés de pagar para você, dá para o governo, para quando se aposentar ter dinheiro lá. Só que o governo fica usando e corrige esse dinheiro muito mais baixo do que corrige uma poupança que já é baixo. Paternalista. Por quê? Não era melhor você ganha R$1.000, você podia ganhar R$80 a mais? É a diferença de você comer carne uma vez ou mais por semana. É a possibilidade de comprar leite para os seus filhos. Mas não, o governo tá. Ao invés de pagar mais e você decidir o que fazer com o dinheiro, não, a empresa tem que dar assistência médica. Não, paga mais. E a pessoa mesmo decide se ela quer ter assistência médica ou não. Então, quando você vai para locais mais desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, o cara ganha lá $2.000 por mês, equivalente aqui no Brasil a R$12.000. Só que nesses $2.000 é dele. A empresa não tem que pagar nada a mais. Ah, quero férias. Ah, negociou no contrato que vai ter uma semana de férias remunerada por ano. Ah, mas não tem que ser um mês? Não, lá é o contrato que manda. Quero ter mais férias. Ok, negocia com a empresa sem remuneração. Quer ter plano de assistência médica? Você paga lá para o governo, serviço social, tem assistência médica. Não pagou, não tem. Mas não é melhor você ter 12 mil na sua mão do que receber
R$ 1.000 e a empresa pagar outros R$ 2.000 para o governo na forma de fundo de garantia, de INSS, de assistência médica, de não sei o que, não sei o que lá. Certo? Então, porque nós temos uma visão paternalista. O pobre, o trabalhador, não tem poder, não tem conhecimento para administrar a sua própria vida. Então, dê essa formação para ele, para que ele possa, no futuro, administrar a própria vida. Só que daí também a nossa escola hoje é uma enganação. Por quê? Porque o professor não pode impor para o aluno que ele tem que aprender. O aluno tem um monte de direito que ele pode fazer o que quiser e ninguém faz nada com ele. Então, como é que a gente pode evoluir? Né? Então, é uma luta que vem desde o século XVIII com a Revolução Industrial, que começou essa discussão. É melhor ter emprego ou não ter emprego? O capitalista é um sacana quando ele investe, arrisca, gera emprego para milhares de pessoas e, por conta disso, enriquece? Ou ele é um bem para a sociedade? Essa discussão existe, e daí fica essa discussão, e nos países que conseguem quebrar essa discussão, eles evoluíram, e você pega lá uma Finlândia, Noruega, Dinamarca como top, depois no segundo nível, Estados Unidos, Alemanha e tal, que tem lá renda per capita, né, por pessoa. Pega a renda da população e divide pela população, e tem por pessoa, tipo assim, $20 mil por ano. Numa família com 4 filhos, dá $80 mil por ano. Vezes 6, R$ 480 mil por ano. Dividido por 12, dá 40 mil reais de renda mensal na família. É ruim isso? Claro que não. É assim que vive o finlandês, o dinamarquês, e por isso que eles têm uma vida maravilhosamente melhor do que a nossa. Eles só não vivem melhor do que a gente, porque nós vivemos num país tropical, que tem praia, que tem sol o ano inteiro. Os caras, nesses países, talvez seja por isso que eles sejam mais concentrados, eles chegam a viver 6 meses por ano no escuro. Né? Então, eles têm uma vida boa, financeiramente, tem escola boa, tem emprego para todo mundo, tem moradia para todo mundo, tem assistência médica para todo mundo, mas, em contrapartida, eles têm um clima, uma natureza extremamente hostil para eles. A primeira revolução mudou o mundo porque deu força e capacidade de realização. Vencer grandes distâncias e produzir 24 horas por dia, porque o homem e o animal não conseguem fazer isso, mas a máquina consegue, só precisando ter um revezamento de pessoas para alimentar a caldeira e alimentar a fornalha. Isso mudou o mundo. E, quando chegou no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, foi desenvolvido mais 2 máquinas. Né? A segunda Revolução Industrial, compartilhando aí com vocês, acho que continuo compartilhando. Segunda Revolução Industrial é marcada pelo desenvolvimento do motor, agora, movido a gasolina. A diesel, já se conhecia o petróleo, já conhecia o óleo, e um cara foi e desenvolveu um motor muito mais compacto, na figura está mostrando aí uma linha de montagem de carro, e que permitia que, ao invés de ter um trem movimentando carga,
agora eu conseguia ter máquinas menores e com roda para transitar em estradas e não em trilhos. E muito mais veloz e muito mais eficiente. E junto é desenvolvido também o motor elétrico. E aí, se a máquina a vapor aumentou a capacidade de produção, a segunda revolução industrial aumentou muito mais isso tudo. Então, consequências da segunda revolução industrial. Certo? Vamos ver aqui em termos de fala. Então, aqui, ó. O aumento da produção em massa em um curto espaço de tempo, provocando também aumento do comércio, crescimento das doenças, o desemprego. À medida que a máquina vai ficando mais eficiente, eu não preciso de tanta gente trabalhando como eu precisava no século XVIII, século XIX. E, a partir da segunda revolução industrial, a produção explode em volume e, a cada dia, o trabalho vai ficando mais eletivo, maior exigência do trabalhador para operar as máquinas, ele precisa ter uma formação melhor, tá? E aquele que não tem formação vai ficando sem condições de trabalho. As guerras mundiais, a primeira guerra de 14 a 17 e a segunda de 37 a 45, elas dão uma parada na evolução da indústria, inicialmente, mas depois alavancam muito a evolução da indústria. Por quê? A guerra faz parar toda a produção, porque os homens vão para a guerra. Só que, por exemplo, as guerras levaram as mulheres e crianças para as empresas, e os velhos. Por quê? Como os homens iam para a batalha, alguém tinha que ficar produzindo. Quem é que vai para a fábrica? Mulher. Então, as duas guerras colocam a mulher no mercado de trabalho, porque antes disso, a mulher trabalhava no campo, mas nas cidades ela não trabalhava. Ela era dona de casa e quem saía para trabalhar era o homem. E depois que acabou a guerra, como consequência que a mulher viu que ela tinha capacidade de gerar riqueza, podia ser independente, e ela não quis mais parar de trabalhar. Começou inicialmente nos Estados Unidos esse movimento, mas migrou para o resto do mundo. Então, hoje, a mulher estar inserida no mercado de trabalho é uma consequência do momento de guerra, certo? Em que a mulher se viu capaz de gerar riqueza, e quando o homem voltou e falou, não, agora você não vai trabalhar mais. Ela falou, não, eu posso trabalhar assim e tal. Agora, vocês imaginam, antes era o homem que trabalhava. O homem, por uma natureza física, ele é mais forte que a mulher. Tá? Sem machismo. É só ver os recordes aí de velocidade, recorde de tudo. Que o homem tem um recorde maior, mas não é porque ele é melhor que a mulher. Simplesmente a constituição física, os hormônios que ele tem, fazem com que ele seja mais forte. Tanto que um doping que na época da União Soviética e tal, o pessoal fazia, né, era encher de hormônio masculino nas mulheres, certo? Para elas ficarem fortes e melhorarem os seus resultados nas Olimpíadas, por exemplo. E até hoje tem o uso de hormônio masculino com mulher e o hormônio feminino no homem para atingir alguns objetivos que as pessoas têm, certo? Para mostrar isso de forma científica e sem outras frescuras aí, né? Mas a mulher entrou no mercado. As guerras. E como o homem era forte, quando a mulher e as crianças foram para a indústria,
O que aconteceu? As fábricas estavam preparadas para mulheres trabalharem, crianças trabalharem que eram mais fracas? Não. As fábricas eram braçais, pesadas. Então, para a mulher trabalhar e para a criança trabalhar, as próprias mulheres e crianças e quem ficou, os mais velhos, começaram a desenvolver dispositivos para que o trabalho não fosse tão pesado. Né? E aí vem uma afirmação que eu já fiz, acho, se não fiz, faço agora, de que a evolução do mundo se deve mais às pessoas mais fracas do que às mais fortes. Né? Desde os primórdios, lá na época das cavernas, certo? Você vê que as pessoas mais fortes, que o pé era mais rígido, conseguia correr na savana, e era forte para pegar o animal meio que na unha, tá certo? Esse era acomodado, porque ele tinha a sobrevivência dele garantida, ele conseguia caçar, conseguia fazer essas coisas. Só que o mais fraco não tinha essa capacidade. Então ele começava a se valer do resto do mais forte. Então o mais forte matava o animal, comia o que queria, largava a carcaça, o mais fraco ia lá comer o resto. Só que ele ia lá e via, ó, fui comer a carne que está no osso, o osso machucou minha boca. Pô, o osso eu posso transformar numa arma. Para eu cortar a coisa, ou matar animal e tal. Eu vejo o dente do animal, que ele, se pegar em você, ele mata. Então eu pego o dente do animal e faço uma arma. Eu vejo que o couro do animal protege ele para passar no meio do espinheiro. Então eu começo a trabalhar o couro para fazer roupa, para me proteger, para fazer sapato, para poder correr no meio da estepe. Então, quem desenvolve a sociedade é aquele que tem mais dificuldade, porque ele começa a olhar para a natureza e ver como transformar a natureza para o seu bem. Tá? Tem uma série que a gente gosta de assistir aqui em casa, no Discovery, que é Largados e Pelados. Né? Por que é largado e pelado? Largado porque vai ser largado num lugar lá e tem que sobreviver 10, 14, 21, 40, 60 dias. Pelado para desprover a pessoa de qualquer coisa que a natureza lhe deu. Para não ser tão duro, cada um pode escolher alguma coisa. Então, um leva uma faca, normalmente é um casal, mas agora tem uma tal de tribo, que é um grupo de pessoas. Agora já tem aqueles que são mais destacados, que vão viver sozinho por 21 dias. Então, vai variando. Então, um leva uma faca, o outro leva uma pederneira, que é um equipamento para acender fogueira, né? E eles são largados lá e tem que se virar. Então, a gente gosta de assistir porque a gente fica pensando no homem primitivo, né? Então, chega o cara mais fortão, foi fuzileiro naval americano e tal, aí ele subestima a natureza porque ele é forte. Então, ele vê que ele é capaz de resolver os problemas com a força. Certo? E daí o cara chega lá, eu sou fortão. Aí entra num sol de 40 graus, depois de um dia ele está com insolação e começa a chorar, tem que ir embora, porque não aguenta ficar. Certo? As mulheres têm mais resistência que os homens, aguentam ficar mais tempo sem comer, porque eles têm que matar o que ele vai comer também. Tem que buscar a comida deles. Pô, já vi uma moça lá que ficou, dos 21 dias, ficou 18 sem comer. 18 dias sem comer, dá para imaginar? Né? Então você vê o pessoal que respeita a natureza com todo o conhecimento que nós temos e já vê o seguinte, ó, encontrou uma carcaça de animal lá, tem couro, pega o couro, trata o couro ali na beira do rio, limpa o couro, corta, põe em volta do pé e amarra lá e faz um sapatinho qualquer para proteger o pé. Faz uma tanga, porque eles estão pelados, né?
Então faz tanga, faz local para deitar, para dormir, mostrando como é que foi a evolução, só que bem diferente lá dos primórdios, que não tinha a internet para ter aprendido tudo, né? Ou ter visto a história como é que foi, e simplesmente quem estuda mais tem mais facilidade. Então tem um que vai lá, vai fazer fogueira, faz e sofre com a fogueira, com a fumaça, sofre para ficar mantendo a fogueira acesa. O outro já sabe fazer um negócio mais elaborado, vai lá, faz um buraco no chão, faz um buraco lateral assim, saindo até fora do abrigo, para que o vento puxe a fumaça para fora e não deixe fumaça dentro do abrigo. Aí coloca pedra em volta, porque daí o calor aquece a pedra. Se a fogueira apagar, a pedra continua emanando calor. Basta ir no asfalto da rua, às 6 horas, 7 horas da noite, que já não tem mais sol, você põe a mão, está fervendo o asfalto, porque ele acumulou calor. Então, imagina tudo isso, né? E as guerras fizeram com que automaticamente as empresas tivessem que desenvolver máquinas menos pesadas para crianças e mulheres trabalhar. Só que a guerra teve mais uma coisa, né? Então, vamos ver consequência das guerras mundiais para a evolução industrial. Vamos ver se tem alguma coisa. Consequência da Primeira Guerra Mundial, Segunda Revolução. Vamos ver se fala alguma coisa aqui. Droga, aqui. Vamos ver se fala. Ó. Consequência da Primeira Guerra Mundial. Não, isso aqui é tudo relativo à guerra. Consequência para a indústria. Não, isso aqui não serve. Vamos voltar. Consequências das guerras mundiais para a indústria. Aqui. Ó. Vamos abrir. Tá curto esse texto aqui, deve ter coisa mais longa. Vamos ler esse aqui primeiro. Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial também está o aumento do número de mulheres trabalhando, principalmente na indústria. Como os homens eram enviados para a guerra, cabia a parcela feminina da população assumir os postos desocupados. E de crianças também. Não falou muito aqui sobre isso. Vamos ver se tem algum texto mais legal. Resultados. Fala muito da guerra e não fala das consequências. Mas as guerras, né? Vamos ver. Tecnologia, isso aqui talvez dê. Tecnologia desenvolvida durante as guerras mundiais. Ó, 8 tecnologias desenvolvidas para a guerra que fazem parte do nosso cotidiano. Olha lá. Vamos ver. Forno de micro-ondas. Foi desenvolvido durante a guerra. Não vamos entrar em detalhes, só ver, né? GPS. O que hoje a gente tem no celular, que é uma mão da roda para você ir para qualquer lugar, foi desenvolvido durante a guerra. Câmeras digitais.
olha só, a gente começou a ter acesso à câmera digital na década de 90, final. Lá na década de 50, 40 já tinha câmera digital. Controle de tráfego aéreo. Por quê? Porque o avião passou a ser uma realidade durante a guerra. Os inventores do avião iam testar o avião e morria. Durante a guerra, você tinha um monte de soldado, você fala, ó, em nome da pátria, você vai entrar nesse avião aqui, vai sair correndo na pista, levantar voo, passar por cima da tropa inimiga, soltar uma bomba e voltar. Quantos morreram tentando decolar? Quantos morreram porque acabou o combustível? Quantos morreram na hora de pousar? Um monte. Só que a insistência fez com que o avião fosse uma realidade. E, consequentemente, o controle de tráfego, né? Porque tinha tanta gente, tanto avião, que tinha que controlar para um não bater no outro. Produção em massa de antibióticos. Ó, penicilina. O soldado médico levava a penicilina porque quando o cara tinha algum problema, aplicava a penicilina, que era um antibiótico, né, para evitar problemas. Inclusive tratamento de doenças, né, sífilis, gonorreia, assim por diante. Outro, serviço de ambulância. Tinha que ter um carro preparado para fazer o atendimento emergencial durante a guerra. Computador é um fruto da guerra. Internet, via satélite, né? Era específico para militares, chamava ARPANET, e que depois virou a nossa internet. Cupom de desconto não é isso, não. Mas aqui não falou mais coisa. Deixa eu ver se tem para frente. Não. Vamos ver outro. Tem muito mais coisa. Vou falar uma aqui que vai... 8 tecnologias. Legado tecnológico. Vamos ver. Legado tecnológico. Quero ver Shopee. Ó, legado tecnológico. Vamos ver. Primeira Guerra, disputa colonial, tá, nossa. Isso aqui não vai ser legal, vou falar. Legado tecnológico. Energia nuclear. Hoje o Japão é uma potência, a França potência, a Alemanha potência, porque tem reatores nucleares. Você passa numa estrada assim, você passa do lado de um reator nuclear na França, na Alemanha, no Japão. O Japão não tem recurso natural. Se ele não tivesse os reatores nucleares, ele não teria a potência econômica que ele é hoje. E a energia nuclear foi usada a primeira vez por uma bomba que os Estados Unidos soltou em 2 cidades japonesas e acabou com a guerra, que é a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Quando os adversários viram que existia uma bomba com aquele poderio, acabou a guerra. E a partir dali, não houve uma grande guerra mais, porque existia uma divisão de poder entre os Estados Unidos e aliados, e os aliados lá da União Soviética, que se armaram até o bico de bomba nuclear, a ponto de terem a consciência do seguinte: se tiver uma próxima guerra, acaba o mundo. Tá certo? Só um minutinho, que estão aqui insistindo em falar comigo. Ok, já dispensei. Então, toda a tecnologia desenvolvida para ganhar a guerra vem para o mercado e melhora o desempenho da indústria.
Isso leva ao gigantismo, que é, à medida que eu tenho toda a tecnologia dentro da indústria americana, o gigantismo é que explode a produção de bens. E aí, algumas empresas ganham mais dinheiro e outras vão à falência. Nós vamos falar mais sobre isso, mas o que é o marketing? Os pesquisadores analisando o que tinha de diferencial nas empresas que foram para frente, que cresceram, que enriqueceram, e aquilo que não foi feito pelas outras que levaram as empresas à falência. Ou seja, as melhores práticas do mercado foram compiladas e foi dado o nome de marketing. Então os caras observaram, pô, essa empresa cresceu depois da guerra, virou uma gigante. O que ela fez? Ah, fez isso. Então a empresa que faz isso tem chance maior no mercado competitivo. Aquela outra fez isso. Ah, aquilo lá também é importante. A outra, foram compilando. Então o marketing surge na década de 50 como fruto desse gigantismo que foi devido ao uso das tecnologias desenvolvidas durante a guerra e da mudança do conceito da indústria, que deixou de ser uma indústria voltada para a força motriz, para a força do homem, mas para a inteligência, porque não era a força que pesava. A mulher continuou produzindo sem ser forte. Ok? Então, ó, vamos encerrar. Vou tirar o compartilhamento aqui. Aquelas duas pessoas que não estavam no início, chegaram ou não? Não? Deixa eu fazer um parêntese. Essa imagem de fundo aí, ó, dá para ver uma escada rolante. É uma foto de uma estação de metrô de Nápoles, certo? Em que ela é uma obra de arte, né? Em Paris tem muito isso, mas na Itália, em alguns locais, começaram a fazer também. Como essa era uma estação nova na cidade de Nápoles, eles já tiveram essa linha de construir uma obra de arte na estação. Então, você desce essa escada, mas pode subir uma outra, em que parece que você está indo em direção ao céu, assim, é bem legal. Tá? Então, eu vou procurar colocar algumas fotos de locais bonitos que eu pesquisei, ou que eu até conheci, para ilustrar o fundo da minha aula. Tá bom? Ótimo! Pesquisem mais sobre a indústria cultural, sobre a Revolução Industrial, primeira e segunda, consequências. E como eu falei, ó, hoje você pegou um tema, você consegue entrar na internet e encontrar imagens, textos que complementam o que a gente fala aqui, porque é muito rico hoje de informações. Tá bom? Então, até mais para vocês. Um abraço. Eu tenho que interromper a gravação aqui. Parar a gravação.